Pra quem não me conhece, eu sou a Lorong e eu gravo vídeos sobre espiritualidade, manifestação, hábitos e tudo que tem a ver com com esse estilo de bem-estar, tá? Hoje o conteúdo vai ser sobre gatilhos mentais, armadilhas mentais. Falei errado, cara. Eu vi uma menina que postou, acho que foi ontem, sei lá, hoje, não sei. Mas ela postou assim, que ela se sente perdida, que ela não tem muitas crises existenciais e muita ansiedade. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo pra bater um papo com vocês, porque eu sempre que eu trago o vídeo aqui, eu sempre bato um papo sobre. A maioria das coisas que a gente pensa são, em partes, são formas da sua mente te enganar de alguma coisa. Então assim, quando a gente passa por esses momentos de crise de ansiedade e tudo mais, a sua mente ela não tá usando a totalidade da percepção que é sua de verdade. Porque assim, quando a gente tem esses momentos dessa forma, peraí, do ângulo pra vocês, porque quando eu tava cozinhando, me veio algumas reflexões de que eu não deixei muito claro aqui algumas coisas. Que as armadilhas mentais, ela vem muito da percepção que você tem de você mesmo. Então, assim, da sua identidade. Então, assim, se você se acha uma pessoa que não merece, que você não... Que no fundo você... Assim, gente, ninguém tá 100% curado o tempo inteiro. Mas a gente tá 100% acreditando que é isso. Então, assim, muitas das vezes a gente, quando tem algumas crises de identidade, de ansiedade, é porque a gente ainda não reconhece 100% quem a gente é, por que a gente tá aqui, quem que rege as leis do universo e tudo mais. E muitas vezes a gente tá perdido nisso ainda porque a gente ainda não sabe quem a gente é. Então, assim, então essa é a primeira coisa que a gente deve conhecer na gente mesmo, quem a gente é, né? Quem que a gente, o que que a gente se destina, né? Que assim, a nossa identidade, ela pode passar qualquer mensagem. Então, assim, se você não se vê como merecedor, se você não se vê como uma pessoa se você sente culpa o tempo inteiro, toda essa parte sua que você vê de você, pra você mudar essa percepção de realidade, você muda dentro de você. Então, assim, eu já gravei um vídeo sobre isso, só que eu acho que é uma coisa que é a punk, é onde que funciona mesmo tudo que faz você ser quem você é. É o seu autoconceito que você tem sobre você mesmo. Quando não tem ninguém perto de você, quem é você mesmo. Eu acho que isso é o mais importante que tem pra você entender que, na verdade, pra você entender suas armadilhas mentais, você tem que saber quem você é também. Que é como você se vê aqui no mundo. Entendeu? Que não é a forma como seus pais passaram pra você, a forma como as pessoas disseram pra você, mas sim a forma como agora você se enxerga, que é a forma como o Criador te vê, entendeu? Então, tudo isso impacta a sua vida. Então, não deixa de ver isso em você e de melhorar isso em você. Por mais que existam os desafios, você não pode parar de querer melhorar isso em você. Porque, na verdade, o que você é muito mais além do que você é. Só que
perceba essa realidade, tudo um reflexo de você, tudo que você sente, uma hora ou outra, todos que estão à sua volta também se sentem assim. Então, seja mais empático nessas partes de que só é desse jeito porque é pra ser desse jeito porque você tem uma missão, um caminho. O caminho não é, falei errado, gente. É você tem uma missão a cumprir. Que é mostrar também isso para as outras pessoas. Tipo assim, se você me segue, tem algum motivo, né, amigo? Desculpa aí. Mas é isso, tá, gente? Eu esqueci de passar essa parte aqui pra vocês, mas pode continuar o vídeo aí, tá? Eu acho que vai ficar um vídeo tão grande porque ainda tem que colocar essa parte. Então é isso, beijo. Então, peraí, eu não terminei. É que assim, eu preciso falar mais. Então, assim, todo esse sentimento de. Cara, eu já fui uma pessoa muito assim, sabe? Então, eu falar pra isso é muito forte porque eu fui esse tipo de pessoa de que sentia culpa constantemente. E até hoje eu sou assim, só que. Por isso que eu falo as crises, ansiedades. Por isso que eu entrei nesse tema, porque é uma coisa que eu também passo, que é uma coisa assim que se eu passo, as pessoas ao meu redor também passam. Então. Pra você ver que. Faz parte da vida. Só que a forma como você enxerga, você tem que mudar, por favor, tá? Então, assim, você tem que se ver como merecedor. Você tem que se ver como uma pessoa que merece estar aqui. Que você vale a pena, entendeu? São coisas sensíveis, sim, só que... Pô, eu também me sinto assim, sabe? Então, e o que Deus quer pra você não é você se sentir dessa forma, é você se sentir cheio do amor dele, cheio de que você pertence. Não importa onde você esteja, você é digno. Entendeu? Tem muitas coisas que machucam você porque vem da infância, que foi difícil. Entende? Que a forma como você foi educado não foi a forma que você queria ser educado. Muitas das vezes porque seus pais foram educados daquela forma porque eles também não queriam ser educados, então passou da forma que eles mais achavam certo pra você. Então não culpe as pessoas. Começa por você, começa a ser mais responsável porque sobre você, como a forma que você se enxerga. Porque isso vai impactar não só você, mas as pessoas que também estão ao seu redor. Quanto antes você ter essa noção, melhor você vai viver consigo mesmo. Melhor você vai conseguir cumprir a sua missão aqui na Terra. A gente tá aqui de passagem. Então é isso, tá? Beijo. Né? Continua o vídeo aí, tá? Tá muito interligado com o que a gente tá fazendo no momento. E a grande parte desses armadilhas mentais vem de coisas, de ruídos mentais. Então, assim, os ruídos mentais, eles exercem essa função de que se você pode estar bem, você pode estar fazendo tudo da melhor forma possível e ainda assim não se sentir bem, porque a sua mente não vai estar no presente. Ela vai estar pensando em outras coisas. Ela vai querer pensar em situações de como fugir da sua realidade, porque você não está se sentindo pertencido na realidade que você está agora. Porque muitas das vezes, se você parar pra pensar, a realidade que você quer, que você está vivendo, muitas das vezes não é a realidade que você quer viver. Então, assim, muitas vezes a sua mente, ela te usa algumas formas de te enganar. Então, o que necessariamente ela quer te enganar
ela quer te mostrar que você tá dando mais importância para aquilo. Quando você dá muita importância para aquilo, você atrai muito aquilo. Que os pensamentos inconscientes, que são os pensamentos que você, de certa forma, ainda não aprendeu a como usá-los a seu favor. Então, assim, é uma grande dificuldade porque, na maioria das vezes, a gente não quer ver a realidade como ela funciona. Então, o todo, que é o maior, e a mente, que tá ali envolvida no meio, vai usar formas de você não de você não manter uma realidade constante com a que você quer levar. E meu vídeo tá travando, tá? Peraí. Assim, todos esses pensamentos, ansiedade que você tem, vem da forma como você enxerga, está enxergando a sua realidade no momento. Se você não tá bem consigo mesmo, por mais que você está só fazendo tudo as obrigações que você deve fazer e você não tá vivendo de acordo com a forma como você quer levar a sua vida, tipo assim, você não tá dando passos a mais, mas você tá deixando de lado algumas coisas que são importantes na sua vida e se preocupando com coisas que não são importantes. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Conta pra pagar. Se você dá muita atenção para as preocupações envolvidas ao dinheiro, não que, olha, eu não vou me preocupar, mas se você constantemente está só pensando naquilo, você não abre portas para soluções. Na maioria das vezes, as soluções é só você ir lá e fazer. Não é você remoer alguma coisa. Tipo assim, não é você continuar constantemente com aquele pensamento e continuar adiando algumas coisas que você deveria fazer. Quero dizer com isso que a sua mente ela tá ocupando mais espaço em preocupações do que soluções. E a preocupação, ela não te leva a um lugar nenhum, porque ela te poupa de muitas coisas. Por exemplo, de você viver o agora. Então, assim, se você tá constantemente pensando em preocupado com aquilo e não em fazer, em não crescer, você tá dizendo ao seu cérebro que você vai permanecer ali. Então você vai continuar no mesmo estado de frequência que você está no agora. Então, ter hábitos conscientes é você saber que a sua mente funciona assim. Que você tem que ocupar a sua mente com outras coisas, porque senão a sua vibração abaixa e aí que você não consegue entrar no caminho de abundância, de outra frequência, porque assim, se você está constantemente consumindo coisas que não te dá valor, se você está constantemente dizendo pra você mesmo que vai fazer aquilo e você não vai fazer, e você não faz, porque aquilo te dá um pico de motivação, mas aí na hora você não quer permanecer fazendo aquilo porque você não tá com disposição pra fazer, mas é mentira, é o seu cérebro dizendo pra você mesmo parar, entendeu? Porque ele quer que você continue no mesmo estado de realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa mente, ela direciona basicamente quase que quase o todo da totalidade para você elevar de nível de realidade é basicamente a sua mente. Então assim, quanto mais controle você tem de si mesmo, controle da forma como você se enxerga, da forma como você lida com as situações vai adiante e lidar com as situações é você saber que funciona desse jeito
e tomar uma ação, entendeu? Não continuar no estado de alerta, que você não tá. Mas o seu cérebro diz que você tá, mas você não tá. Porque a maioria, o mundo em si, ele não te traz o problema. Mas quem cria o problema é você. Porque você constantemente dá mais atenção pro pior e não pro que vai fazer você crescer. Então, assim, quanto mais a gente entender que é assim que funciona, mais a gente vai poder viver mais firme, né? A gente vai poder viver de uma forma em que a gente movimenta melhor, que a gente usa melhor nossa mente quando a gente tá cansado, é nosso corpo pedindo para que a gente descanse. Então, não é você querer acelerar os resultados, querer botar controle em tudo, mas você soltar, soltar, entregar para ele e soltar. E não ficar se preocupando com isso. Só solta e faz e acontece. Tá? Então, se você analisa a forma como você está vivendo no agora, você percebe o problema. Que muitas das vezes o problema são coisas pequenas, mas que te trazem um impacto para você não viver conduzente. Então, usa o mecanismo da sua mente é sempre querer deixar você em um estado diferente, só que no mesmo estado. Ela não quer que você vá para outro. Então, assim, quanto mais você sai da sua zona de, de conforto, você muda a sua percepção. Então, assim, quanto mais você vê os desafios, porque os desafios vão existir. Então, mas você permanecer, não permanecer, quer dizer, você ter uma visão perante a isso e fazer, mesmo na dificuldade. Então, assim, porque a dor ela é muito relativa, porque assim, pra gente, quando a gente sente dor, é como se fosse pra gente descansar, né? Pra gente curar aquela dor ali, né, e tal. Então a gente tem que ter um tempo de descanso. Mas com a nossa mente não funciona desse jeito. Assim, entre aspas, funciona. Mas você usa alguns tipos de mecanismo pra você curar algumas partes aí que são da parte de que a sua mente usa uma armadilha ali pra te sabotar. Então, os mecanismos mais puros que Deus já nos dá é o movimento. Então, é você ocupar com outras coisas que te fazem agregar, né? Então, assim, se sua mente ela não quer fazer as coisas que são obrigações sua, por mais que para você chegar em um determinado lugar, então ela vai dizer pra você que você não precisa sair daquilo porque você já tá confortável naquilo. Só que não é verdade isso aí, tá? Então, assim, quanto menos você continua permanecendo nesse estado aí que você tá, mais você fica aí. A vida ela é constantemente em movimento. Vê uma cachoeira, vê a natureza, como ela funciona, porque ela está totalmente em movimento. E ela é tão perfeita que ela tá sempre em harmonia, ela tá sempre em equilíbrio. E veja a natureza e veja o ser humano, ele também desse jeito. Então, na maioria dos casos, a mente ela vai te colocar armadilhas para você não ver que você já tem tudo para você ser abundante em todas as formas. Só que ela te dá essas armadilhas. E as soluções para isso é você não dar importância e soltar. E colocar mais movimento, mesmo nas dificuldades. Colocar movimento no crescimento. Entendeu? Porque se você quer
Se você não tem dinheiro, vamos supor, o que você vai fazer? Você tem que trabalhar mais. Vamos supor que eu tenho que pagar conta. Você tem que o quê? Arrumar formas de ganhar mais dinheiro. Outras formas de pensar. Eu tenho preguiça. Você tem que arrumar jeito de permanecer. Você precisa ter um planejamento. Não precisa ser tudo perfeito. Não precisa ser todos os dias você, mesmo estando tão cansado e fazer, não. Mas você montar um planejamento do que é prioridade e que você não pode deixar de lado por um bom tempo. Por exemplo, deixar de lado por uma semana já não é uma opção. Entendeu? Aí isso é você dizendo pra você mesmo, pro seu cérebro começar a entender também. Isso. Então, nunca foi tão real a realidade ser condizente como que ela está. E também nunca foi real a forma como a manifestação funciona. Que, na verdade, você a manifesta o tempo inteiro e que você usa mecanismos pra você crescer. Que, no caso, você não dando tanta hiperfoco a coisas que não estão te agregando. Que muitas das vezes as coisas são os ruídos mentais. Então, a manifestação funciona o seguinte: você vive, você faz, você planeja, continua, você executa. Tenho medo, tenho preguiça, tenho. E se não der certo? Então, tenho dúvida, tenho. Então, tudo isso que envolve a você, a forma, como posso dizer? Tudo isso aí que faz você não sair do lugar, peraí. Então, são tipos de frequência. A frequência do ódio, da culpa, do medo, do julgamento, Então, tudo isso aí. Agora mudando pra outra frequência mais alta, que é o amor, que é a verdade. Não julgamento. Tudo isso aqui que é ao contrário disso aqui, muda pra isso aqui, né? Que é uma nova outra frequência. Isso ensina no livro do Joey. Mas deixa eu parar de ficar citando o Joey, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, assim, pra você pular pra isso, você também tem que... deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Olha como seria muito bom se a gente vivesse numa vida assim, em que a gente pegasse a nossa ansiedade e usasse a nosso favor. Tipo assim, quando a gente estiver na ansiedade, a gente ia mudar pra algo, pra um plano estratégico. Tipo assim, escrever, permanecer, escrever o que você tá sentindo naquele momento. Aí, ser grato até nesses momentos, sabia? Que isso te dá mais empatia por você mesmo, né? Porque, né? Se você já faz, tenta usar. Se você não faz, tenta usar isso, que eu acho que vai ser bom. Pra você não se culpar, pra você não alimentar tanto os seus pensamentos com esses pensamentos. E se tornar um pouco mais leve. Igual você no ritmo da natureza. Ok? Alguns. Eu não falei aqui, né, no último vídeo. Ai, gente, eu vou falar no outro, tá? É que esse vídeo que eu fiz era um tópico sobre armadilhas mentais, mas no outro vídeo eu quero falar um pouco sobre um pouquinho que eu não terminei de falar aqui naquele vídeo, que não deu tempo, que eu tinha ido sair. Mas eu ia falar outras coisinhas ali que eram importantes também. Ficou incompleto, tá? Só pra vocês saberem que eu não fiz, que eu não terminei do jeito que eu queria, mas no próximo eu faço, tá?
Eu vou deixar algumas recomendações de livros aqui que eu acho importante você ler, que tem a ver com a mente humana, né? Com as armadilhas que elas te colocam pra você não perceber a realidade, pra você não usar estratégias de como sair daquilo. Então, aqui, os livrinhos legais que eu gosto muito, inclusive o do Joey é perfeito e o Transfung também é perfeito, porque ele fala muito sobre você não dar atenção ao que não importa. E foi essencialmente o que eu falei aqui, que não dá muita preocupação em soltar. Ai, meditação. Tem muito a ver com comparação também, que como a gente vive numa era hoje em dia de informações e pessoas o tempo inteiro, então assim, a comparação ela é muito visual, então assim, você vai ver tudo canto. E isso muda a sua percepção. Então aí, quanto mais você vê que você é único e que você precisa. Que você tem uma realidade diferente, que você é único, que você tem um tipo de personalidade diferente, você tem. Enfim, é diferente. Funciona diferente pra você e pra que o outro funcione, entendeu? Que o que a realidade que as pessoas mostram na internet não é realmente a realidade delas, que elas não mostram a vulnerabilidade, né? Elas não mostram essas coisas aí que deveriam ser mostradas. Então, e eu tenho esse aqui também que é importante, que eu não li tudo, mas eu tô começando a ler, que também deve ser perfeito, tá? Que é como se estivesse conversando com o diabo ali, e é basicamente isso. As armadilhas da sua mente é basicamente como se fosse o demônio ali falando pra você, ó, entendeu? Então, lê esses livros aí que são bons. E é isso, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Então é isso, beijo. Quero melhorar sempre pra vocês, tá? É isso aí. Pra mim também. Tchau, tchau.